Olá, boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Enquanto muitos países ocidentais ainda se esforçam para aplicar o esquema completo de vacinação anti-Covid à sua população, Israel entra em um terreno desconhecido ao começar a administrar, a partir de hoje, uma terceira dose em pessoas com mais de 60 anos. Para promover a campanha, o presidente Isaac Herzog e a esposa receberam a terceira dose do imunizante da Pfizer-BioNTech. O ex-primeiro-ministro também foi vacinado com a terceira dose. A administração de 3 doses da vacina anti-Covid-19 reforça a proteção contra a contagiosa variante Delta, segundo a Pfizer. Mas não foi aprovada pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos nem da União Europeia. Israel fez uma rápida campanha de vacinação graças a um acordo com a Pfizer-BioNTech. O país suspendeu muitas restrições em junho, quando os novos casos de Covid caíram de 10 mil para menos de 100 por dia. Mas nas últimas semanas, o número de contágios voltou a subir e medidas como o uso obrigatório de máscara em espaços públicos fechados voltaram a ser adotadas. No território, 55% de seus 9 milhões de habitantes completaram o esquema de vacinação, mas cerca de 1 milhão de pessoas rejeitam ser vacinadas. O Japão, atual sede dos Jogos Olímpicos, bateu o recorde de 10 mil casos de Covid e estendeu o estado de emergência. O Japão anunciou nesta sexta-feira que vai prorrogar a emergência sanitária por Covid-19 em Tóquio e ampliar a medida a outras 4 regiões diante da alta dos contágios. A decisão foi adotada uma semana após o início dos Jogos Olímpicos. A emergência já em vigor foi prorrogada até 31 de agosto em Tóquio e Okinawa. Segundo o primeiro-ministro Yoshihide Suga, a medida também foi estendida a Saitama, Chiba, Kanagawa e Osaka. Para alguns, a situação chegou a esse ponto por incapacidade do governo. O Japão é bom em criar frases como estado de emergência, mas isso não é suficiente. Precisamos adotar medidas apropriadas. Acho que o fato de que estão decretando estado de emergência de novo mostra como o governo é incapaz. A realização dos Jogos Olímpicos era reprovada pela maioria da população, mas parece que a força do esporte já fez muitos mudarem de ideia. No começo eu estava preocupada se seria bom ter os jogos, mas agora acho que o esporte tem o poder de iluminar o mundo, que está no escuro atualmente por causa da pandemia. O Japão registrou nesta sexta-feira mais de 10 mil casos de coronavírus pela primeira vez. Também houve recorde de contágios entre atletas e delegações olímpicas, com 27 novos casos somente nesta sexta. Os números levaram as autoridades e os especialistas em saúde a advertir sobre o risco que implica a propagação da variante Delta. O surto no país asiático é pequeno em comparação a outras nações, com 15 mil mortos desde o começo da pandemia, mas apenas 1/4 da população está vacinada por completo. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, caminhando para avanço de quase 5% no mês, com as expectativas dos investidores concentradas na próxima reunião de política monetária do Banco Central do Brasil. A moeda norte-americana subiu 2,57% e encerrou o dia cotada a R$ 5,209 na venda. O maior cafezal urbano do mundo fica na cidade de São Paulo. O Brasil lidera o ranking da exportação do produto, que rende a segunda bebida mais consumida do planeta, logo depois da água. A senhora gosta de um cafezinho preto? Eu amo. Todo dia? Todos os dias. Você toma muito café por dia? Você toma café? É. Só de manhã. Eu só tomo de manhã. Gourmet superior, tradicional, extra forte. Fresco, orgânico, certificado, artesanal, especial. Bendito seja o nosso cafezinho de todo dia. Mas de onde ele vem?
Segundo a história, Kaudi, um pastor da Etiópia, foi quem descobriu o café. O café seguiu para a Arábia, onde foi mantido em segredo. Acreditavam ser uma planta medicinal. Depois foi parar no Egito e mais tarde na Turquia. Na Europa, começou a ser produzido na Inglaterra e Itália e se popularizou. Suíça, Holanda, Alemanha, França e Dinamarca. Longa trajetória até chegar aqui, no Brasil. E se eu te disser que hoje, ano de 2021, existe um cafezal urbano aqui, na cidade de São Paulo? Muitos paulistanos não imaginam e é realmente incrível. São 10 mil metros quadrados de área plantada, cerca de 2 mil pés de café desde 1950. E tudo isso em plena área urbana. Na década de 80, ele já fez parte de experimentos de controle químico e na medida que isso foi passando, hoje esse cafezal, ele existe como um projeto de educação ambiental e dentro dele a gente faz ensaios de controle biológico, manejo de pragas e a partir deste ano a gente vai começar também a fazer uma renovação do cafezal com outras variedades de café mais promissoras dentro do estado. O cafezal sozinho ele já desperta, né? Quando a gente fala que existe um cafezal de 1 hectare dentro do centro de São Paulo, já automaticamente isso já desperta curiosidade. Mas o que a gente vai fazer ali, na verdade, é uma reforma geral. Os pés de café, a gente tem pés muito antigos, da década de 80, então, de certa forma, vai haver essa troca, essa substituição, e a gente também vai trazer variáveis novas, inclusive numa parceria com o IAC, a ideia é que a gente traga novos pés de café, e que ali a gente replique o que a gente está chamando de cafeicultura do futuro. São liberadas abelhas, é o que a gente chama de polinização assistida. No caso do cafezal, a espécie de abelha é a abelha sem ferrão, mas tem outras espécies também, inclusive algumas que produzem mel. E a ideia é justamente isso, que a gente tenha mais flores sendo polinizadas e, consequentemente, um café em maior quantidade e melhor. Você sabia? O café é a segunda bebida mais consumida do mundo. A primeira é a água. Mais de 400 bilhões de xícaras de café são servidas diariamente. Os Estados Unidos é o maior comprador de café do mundo. A Finlândia é o país que mais consome café. Nós crescemos, de fato, 1,3%, depois de 2 anos consecutivos sem crescimento. Se a gente separar os nossos associados, nós crescemos 2,19%. E se a gente colocar isso em números, o per capita, nós estamos a 4,79 quilos por habitante. Para ter uma ideia, isso significa mais ou menos 80 litros de cafés consumidos por habitante ano. E olha só, um projeto experimental de habitação verde em Chengdu, no sudoeste da China, atravessa o cinza e as pedras da cidade. O Jardim Florestal é uma experiência para quem busca viver em meio à vegetação e uma melhor qualidade do ar. Vistos do alto, estes prédios mais parecem grandes selvas verticais em meio à cidade de pedra e cimento. Os 8 edifícios com plantas exuberantes nos terraços dos apartamentos ocupam um bairro residencial de Chengdu, capital de Sichuan, no sudoeste da China. O projeto experimental foi batizado de Jardim Florestal Qi e foi lançado em 2018. Este lugar é chamado assim pois nos dá exatamente esta sensação. Temos e cultivamos nosso próprio jardim, por isso escolhemos aqui. Em algumas partes, a sensação é de que estamos em uma casa instalada na copa de uma árvore, em meio a uma floresta tropical. Um dos benefícios deste tipo de moradia para alguns residentes está na qualidade do ar. Uma vantagem considerável para quem vive em um dos países mais poluentes do mundo. Eu acho muito bom, o ar é ótimo e muito melhor do que em minhas casas antigas. O ar é bom ao acordar de manhã e as árvores verdes fazem bem para nós idosos. Elas são boas para os nossos olhos.
Em outras partes do condomínio, a selva parece ter invadido varandas, coberto muros e avançado em um andar para o outro. A localização é muito boa e o tráfego é bem conveniente. Há um sistema de compras bem desenvolvido e tudo o que precisamos para morar e trabalhar aqui. Mas nem tudo são flores e verde. O jornal semi-oficial Global Times relatou a escassa taxa de ocupação dos 826 apartamentos. De acordo com os inquilinos, o desinteresse estaria motivado pela presença de muitos mosquitos que se proliferam à medida que a vegetação cresce. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau!